Introdução ao livro de Naum. O palco da história é grande. Personagens maiores que a vida aparecem nesse palco de tempos em tempos, gabando-se, brandindo armas e dinheiro, ameaçando e aterrorizando. Esses personagens não estão, como querem fazer crer, no centro do palco. Aliás, não estão nem perto do centro, mas fazem muito barulho e conseguem atrair muita atenção para si. Com frequência, conseguem grande audiência do povo e até admiração deles. Grandes territórios, enormes exércitos, pessoas importantes. Em qualquer momento da história, algumas superpotências e seus governantes dominam os noticiários. Em cada século, alguns nomes são gravados nos bancos dos parques numa tentativa fútil de atingir a imortalidade. Há o perigo de que o barulho desses pretendentes ao poder nos distraia do que se desenvolve silenciosamente no centro do palco, na pessoa e na ação de Deus. A maneira característica de Deus agir é no silêncio e por meio da oração. Estou falando, diz o poeta Georges Meredith, das forças despercebidas que fendem o coração e fazem o calçamento sacudir, forças que se escondem em pessoas pacíficas e nas plantas. Se estamos condicionados a reagir apenas a tudo que faz barulho e a coisas grandes, vamos perder a palavra e a ação de Deus. De tempos em tempos, Deus designa alguém para dirigir sua atenção a essas pessoas, nações ou movimentos, apenas o tempo suficiente para fazer que o restante de nós pare de se espelhar neles e volte à ação principal. Ou seja, volte-se para Deus. Naum foi o homem incumbido dessa tarefa no século VII a.C. A Síria estava aterrorizando o mundo inteiro. Na época em que Naum profetizava, a Síria e sua capital Nínive parecia invencível. O mundo livre do domínio assírio era inimaginável. A tarefa de Naum foi tornar isso concebível, ou seja, libertar o povo de Deus da paralisia assíria, libertá-lo para crer num Deus soberano e orar a Ele. A pregação de Naum, suas metáforas geradas pelo Espírito, sua sintaxe divina, fizeram a Síria cair de seu imponente cavalo e limpar o campo visual dessa distração para que Israel pudesse enxergar que, apesar da reputação mundial, a Síria não tinha tanto poder assim. Israel podia agora prestar atenção no que realmente estava acontecendo. Uma vez que a mensagem de Naum tem um foco, a saber, a condenação de Nínive, a condenação da Síria, é fácil achar que o profeta odeia a Síria. Mas Naum prega com base num contexto mais amplo, em que os pecados de Israel são condenados tão vigorosamente quanto os de qualquer um de seus inimigos. A finalidade de Naum não é fomentar o ódio religioso contra o inimigo, mas dizer: não admirem esses inimigos, nem se sintam intimidados por eles. Eles serão julgados pelos mesmos padrões aplicados a nós.
Naum usou algumas das ilustrações mais vívidas da Bíblia. Ele zombou livremente da Assíria, mas sua mensagem era para Israel. Pouco antes de Jeremias começar a advertir o povo de Deus para que desse atenção à voz divina antes que fosse tarde, Naum pôs as coisas em ordem. Não disse que eles podiam parar com aquela preocupação obsessiva com a Síria, enquanto Jeremias disse que era melhor eles se preocupar. No passado, Deus usou a Síria como forma de punição para que o seu povo agisse corretamente, mas tudo o que aprenderam foi temer a Síria. Eles achavam que tudo dependia do controle deles: recursos, esquemas, dinheiro, conexões, sorte. Eles não conseguiam ver que Deus podia destruir a Síria facilmente e surgir e levantar outra ferramenta, levantar a Babilônia. A única esperança deles era parar de se esquivar e confiar em Deus. Tudo aconteceu por volta de 663 a 612 a.C. Naum 3:8 refere-se à breve conquista da Assíria sobre o Egito. Nessa época, o Egito estava em decadência. Os artistas egípcios, nostálgicos pelos seus dias de glória da nação, imitaram as artes dos reinos antigo e médio, de maneira que enganaram os profissionais modernos. O faraó Shambaca tentou estabelecer os sepultamentos nas pirâmides, algo que não era feito há quase 1000 anos. Dr. Eugene Peterson. Introdução ao livro de Naum, extraída do livro da Bíblia, A Mensagem.